Boa noite a todos, boa noite a todos. São 19, deve ser 32 já. É a terceira tentativa de entrar, vamos ver se agora fica no ar, né? Estou aqui tentando entrar já tem algumas vezes, mas acho que agora finalmente estabilizou. Ai, ai. Até saiu do ar aqui o computador, mas vai entrar tudo bem. Só ter um pouquinho de paciência agora. Muita gente não deve ter entendido o título que eu dei para a live de hoje. O que eu acho normal, porque eu fiz uma pegadinha proposital para ver se chama atenção. Né? Então, não se espantem, nós vamos ver ainda. Entrou alguém, quem foi que chegou? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Hoje já teve uma série de dificuldades para as coisas funcionarem, mas estão entrando, isso é que interessa. Né? De pouquinho em pouquinho a gente está indo para o ar. Tive uma certa dificuldade de entrar hoje, mas agora parece que está indo tudo bem. Estou aqui aproveitando e pondo as coisas, localizando as coisas direitinho, paz e bem, diz a Terezinha. Eu só aqui na correria. Vamos esperar mais um minutinho, tá, Terezinha? Mais um minutinho a gente faz a leitura e faz a reflexão. Eu acho que a reflexão hoje vai ser interessante, porque vai abordar um tema conhecido de um jeito diferente do habitual. Essa que vai ser a graça dessa vez, né? Então vai ser um tema conhecido, mas de uma forma diferente da forma habitual que a gente vê. Né? Eu vou aproveitar, vou entrar aqui para pegar o Instagram, porque às vezes para mim é mais fácil ler olhando aqui do que olhando ali. Mas já deu 35, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram,
porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha entrou e a Sheila entrou. Boa noite, Gracinha. Boa noite, Sheila. Paz e bem. A liturgia de hoje, a parábola do semeador, né? Parábola do semeador, que tecnicamente falando não é uma parábola, é uma alegoria. Como assim, Bernardo? A parábola é quando você não tem a explicação. E Jesus dá uma explicação. Nos versículos seguintes, ele dá uma explicação. Então seria uma alegoria e não uma parábola. Mas cá entre nós, vamos chamar de parábola mesmo? Até porque essa explicação pode ser um acréscimo, né? Vamos manter a parábola. Essa parábola é muito conhecida e ela tem uma homilia clássica. Qual é a homilia clássica dela? Porque você tem que ver qual é o tipo de vida que você está levando, a semente que você tem, a semente que caiu na margem, a semente que caiu no terreno com pouca areia, está entre os espinhos, é um terreno fértil, porque você tem que ser terreno fértil, não sei o que, não sei qual, não sei o que, piriricanhoto. E tenho certeza que se você ouviu uma homilia no dia de hoje, você ouviu alguma homilia, alguma variação dessa história. E eu nunca gostei dessa interpretação, porque, de certa forma, essa interpretação é complicada. E ela é complicada pelo seguinte, porque eu acho que ela serve para rotular as pessoas, né? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Ela serve, na verdade, para colocar as pessoas numa forma. E quase sempre essa forma vai te colocar numa posição ruim. Vai te colocar numa posição ruim por quê? Porque é muito difícil a gente dizer assim, eu estou produzindo fruto, eu estou indo bem, eu estou fazendo uma boa vida na igreja. Porque tudo que você falar que está indo bem, alguém vai dizer que não é suficiente, ou que tem que fazer mais isso, mais aquilo, ou mais aquilo outro. É impressionante como as pessoas querem exigir, cobrar, sobrecarregar a vida das pessoas nas obrigações religiosas. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, Bernardo, eu não sei se eu estou rezando o suficiente. E eu falei, tá, me dá uma ideia do que você está rezando. De manhã eu leio o salmo tal, ou o salmo tal, ou o salmo tal. Depois eu leio o evangelho. Depois eu faço o terço mariano. Aí depois eu vou à missa. Depois da missa eu faço a ladainha tal. Eu falei assim, para. Não é verdade? Mas ainda tem coisa. Não é possível que você ache que você precisa rezar ainda mais. E aí o Rodrigo entrou. Rodrigo, boa noite, paz e bem. E ele disse, Bernardo, mas
segundo não sei quem, não me lembro o nome da pessoa, isso ainda não é suficiente. Eu falei assim, tudo bem, essa pessoa não deve fazer mais nada na vida a não ser rezar. Você é um pai de família, você tem um emprego, você tem uma mãe doente, você tem que cuidar desse povo todo. Esse outro aí não deve ter mais nada para fazer na vida a não ser rezar. Então, e cada vez mais eu vejo isso. Cada vez mais eu vejo pessoas querendo colocar uma quantidade de coisas cada vez maior para as pessoas rezarem. Ou obrigações religiosas cada vez mais difíceis de serem cumpridas. E por isso, essa interpretação é uma interpretação incômoda. E eu sempre tentei uma interpretação diferente até 2013. Porque 2013, na Jornada Mundial da Juventude, naquela missa, na última missa, que é a missa que o Papa fez com todo mundo ali na praia de Copacabana, com 3 milhões, não sei quantas mil pessoas, talvez algum de vocês estivesse lá, talvez algum de vocês tenha acompanhado. Eu estava lá, eu era ministro da comunhão naquela missa, não era diácono não. Eu só fui ordenado diácono no ano seguinte, 2014, né? Junto com o Leonardo, marido da Sheila, que está aqui. E assim, me chamou a atenção naquele dia que o Papa Francisco falou assim: cada um de nós tem esses 4 terrenos no coração. Vocês têm que saber de qual terreno vocês vão cuidar em cada momento. E aquilo para mim foi muito interessante. Porque aquilo me chamou uma atenção para uma coisa que fazia muito mais sentido para mim. Porque na vida da gente, nós temos tempos e momentos. E de acordo com o tempo e o momento, a gente vai ser um terreno ou outro. O que a gente tem que tentar fazer é aumentar o tempo que a gente é um terreno bom. Mas vai ter momentos na vida da gente que os espinhos vão massacrar a gente. Vai ter momentos na vida da gente que nossa base, a nossa estrutura não aguenta o sol queimando. E vai ter momentos na vida da gente que a palavra de Deus vai cair na gente e vai embora. Vai ter. Não adianta a gente negar isso. Sabe, esse fiel super-homem, essa fiel super-mulher que aguenta tudo o tempo todo, provavelmente nunca existiu. Mas Bernardo Santo Fulano não foi assim. A gente tem uma mania de querer colocar determinadas pessoas como se elas fossem verdadeiras. Ô Marcela, boa noite, paz e bem. Esse domingo a gente vai se ver, né, Marcela? Que bom. Sabe, normalmente não existe isso. Normalmente não existe essas potências fantásticas. O que existe são pessoas normais vivendo uma vida normal com suas dificuldades e que em determinados momentos, por uma atitude heróica, por uma escolha excepcional, são considerados no futuro santos. Aliás, algumas dessas vezes as pessoas não são consideradas santas e sim loucas, porque às vezes parece loucura. Tá, Bernardo, eu estou entendendo o que você está falando, ainda não concordo com tudo.
Mas e o pão? Porque você falou a semente e o pão. Você não falou de pão. Não tem pão nessa leitura. Não tem. Mas, se você for na primeira leitura, tem pão. Na primeira leitura, o povo de Deus estava no deserto, passando fome, e o Senhor dá pão a essas pessoas. E eu acho que tem uma relação muito interessante que a gente pode construir. Por quê? Porque o maná que os hebreus comeram no deserto, que os israelenses comeram no deserto, ele é o pão do céu, é o pão dos anjos. E nós, que seguimos Jesus, vemos nesse maná o prenúncio da Sagrada Comunhão. Né? Para nós católicos, na missa de Corpus Christi, tem até uma sequência, né, que diz que esse é o pão dos anjos, não será dado aos cães. E o Salmo diz, né, que o pão do céu vem para... Como é que diz o Salmo? Deixa eu pegar aqui para não falar besteira. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E aí eu fiquei pensando, por quê? Porque quando o maná foi dado, as pessoas pegavam o que elas necessitavam, o que elas precisavam. Foi dado a cada um conforme a sua necessidade. E não havia entre eles aqueles que dissessem assim, eu sou mais forte, então vou pegar mais, azar o seu. Né? Como alguns dizem, quem pode mais chora menos. Né? Ou farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Naquela época seria maná pouco, meu bucho primeiro. Eles não fizeram isso. Não foi esse o interesse deles. E por quê? Por que será que eles não quiseram isso? Porque, mal ou bem, eles haviam passado pelos outros terrenos. A palavra havia chegado, mas eles não haviam escutado. A palavra chegou cedo para Moisés, mas o terreno dele era fraco. E ele escolheu tentar mudar as coisas com muita ênfase, com muita força. Eu sou forte, eu brigo, eu faço. Deus me sustenta. Matou lá o sujeito. Sabe? Não tenham dúvida. Moisés não tinha uma má intenção. Moisés estava seguindo a palavra do Senhor. Mas o terreno dele era raso. Como muitos têm terreno raso hoje, baseado em ideias absolutamente sem sentido. Eu sou da milícia, como é que é? Milícia da Imaculada. Eu sou do exército de São Miguel. Desculpa. A Imaculada, Nossa Senhora, nunca teve uma milícia e nunca teria. Porque ela nunca usaria de violência ou nunca formaria um grupo armado. Ah, Bernardo, mas o exército de São Miguel existe? Também não.
Mas fala que ele é o príncipe da milícia celeste, porque naquela época, na época que essa alcunha foi criada, as pessoas viviam uma realidade onde o único poder era militar. Então era bonito dizer que tinha um exército de anjos. Miguel, o arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, nunca pegou numa espada como nós pensamos. Entrou alguém aqui. Honorato, boa noite, Honorato, paz e bem. Ele nunca pegou numa espada. Bernardo, mas a imagem de São Miguel Arcanjo tem uma espada? Claro que tem. Porque a pessoa que desenhou essa imagem criou esse símbolo. É normal. É como ela pensava na época. A espada de São Miguel Arcanjo é a palavra de Deus. Como a espada que transpassou o coração de Maria é a palavra de Deus. E o Zezinho tradicionalista já está dando um pulo de 2 metros de altura ali de raiva, dizendo que isso que eu estou falando não faz sentido. E eu falo para ele, vá ler Paulo. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como uma espada de 2 gumes. E se você procurar, haverá outras passagens onde a palavra de Deus será mostrada como uma espada ou como uma arma. Por isso eu digo que a reação violenta de Moisés se deu porque o terreno dele naquele momento era um terreno raso. E frente ao sol inclemente da injustiça, a fé dele fracassou e ele não produziu os frutos. Porque a injustiça é uma das formas que o sol inclemente cairá sobre você. Ver a injustiça e não conseguir revertê-la é muito difícil para quem tem fé. Depois, os filhos dos hebreus, os filhos de Deus, o povo hebreu que fugiu dos egípcios, quase foram mortos e estavam há 40 dias vagando pelo deserto, com fome, com sede, com dificuldades. Esses são os espinhos. E quantos têm espinhos de dor, né? Como está irmão de mim? Meu Deus do céu, só um momento que eu vou ler aqui que é mais fácil. Como está, irmão de mim interior, sua bênção? Vou bem, Honorato. Deus te abençoe e te guarde. Sabe, eu fico pensando, quantas vezes na vida da gente a gente não sofre com uma doença, com um desemprego, a gente perdeu um bem, a gente sofreu uma desilusão. E nessas horas é difícil mesmo. E a gente de novo pode fracassar na fé. É por isso que o povo de Deus murmurou no deserto. Ai, meu Deus do céu, nós estamos com fome. Era melhor ter ficado na escravidão do Egito. No Egito a gente comia à vontade. Não comia à vontade. Mas naquela hora da dor, do sofrimento, da angústia, do desespero, a gente tem umas fantasias. É normal. Mas quando o maná chegou, eles escolheram adubar o terreno fértil.
quando viram as cordonizes à noite e o maná de dia, eles olharam e falaram assim: é o momento, é agora que nós vamos plantar essa palavra no terreno fértil. E sabe, pessoal, às vezes é isso que você precisa fazer. Aproveitar um determinado dia, um determinado momento, uma determinada situação e ali plantar a semente. E a semente de Deus é a palavra de Deus. Aquilo que vai produzir o pão da vida vem da semente. O trigo vem da semente, a semente é a palavra de Deus. Né? Desculpe, é meu irmão de ministério. Eu entendi. Ah, sim, irmão de ministério. Agora eu entendi. Esses corretores doidos, Honorato. Esses corretores. Eu brinco que o meu corretor ortográfico é um descorretor, porque vira e mexe ele escreve as coisas mais absurdas do mundo. Espero que você esteja bem, Honorato. Bom, essa é uma questão chave. Essa é uma questão que nós devemos aprender. O que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer que a palavra brote na sua vida. Porque quanto mais a palavra brotar na sua vida, mais você se fortalecerá. Bernardo, mas eu tenho pouca condição. Talvez eu não possa produzir muitos frutos. E aqui é outra lição que a gente tem que aprender. Jesus não é contador. É isso que me angustia às vezes quando as pessoas falam que elas têm que rezar, não sei o quê, 2 terços, têm que fazer 5 adorações por semana. Deus não é contador. Ainda bem que Deus não é contador. Porque se ele fosse contar, certamente nada do que a gente fizesse seria suficiente para a nossa salvação. Deus não opera pelo raciocínio da quantidade. E é por isso que ele fala assim: alguns produziram 100, outros 70 e outros 30. Observa que se a gente fosse escrever isso hoje, nós provavelmente escreveríamos: alguns produziram 30, outros 70 e outros 100. Porque a gente daria importância a uma ordem crescente, mostrando que quanto mais fruto produzisse, melhor. Mas o Evangelho fala na ordem decrescente. Mas, Bernardo, por quê? Porque ele quer dizer que quanto menos fruto você produzir é melhor, ou seja, ele está interessado não na quantidade, mas na qualidade. Não. Ele está interessado que você entenda que ele quer que você produza fruto. Que se você produzir pouco, ele sabe que você produziu pouco e ele sabe por que você produziu pouco. Ele entende os seus limites, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Ele sabe o seu esforço de sair de cada terreno para chegar a um terreno que produz fruto. Ele sabe, inclusive, daqueles dias, daquelas semanas, daqueles meses que era impossível produzir algum fruto, mas que você se esforçou sinceramente para produzir frutos e fracassou. E mesmo fracassando, ele vai olhar para você com toda a ternura, porque ele sabe que você tentou. E isso é que deve ser a forma como você vê a realidade. A realidade de: eu sou uma obra incompleta, eu sou uma pessoa heterogênea, cada momento eu tenho um terreno, mas eu sei que Deus ouve o meu clamor, sabe da minha dificuldade e me acode quando eu preciso.
quando eu conseguir, produzirei frutos. Eu quero produzir frutos. Nem sempre eu posso, mas eu quero. E eu vou. Mesmo que sejam poucos, eu produzirei. Não porque eu sou uma pessoa sensacional, mas porque eu me abri para a palavra de Deus. E ela germinou em mim e me modificou. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, 8h02. Eu estou olhando ali porque estou vendo como demora, né? Para o que eu falo aqui vocês verem aí. Amanhã é quinta-feira, né? Quinta-feira eu dou plantão, acabo não conseguindo fazer a live, né? Até porque às vezes, como aconteceu outro dia, no finalzinho do plantão, eu tive que atender uma pessoa, né? Então, assim, acontece. Amanhã não tem live, sexta-feira tem live, tá? Sexta e sábado tem live. Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.